Olá, tudo bem? Vamos estudar sobre a transmissão das características hereditárias, como as características passam dos pais para os filhos. Alguns conhecimentos eles são fundamentais e importantes para a gente compreender um pouco mais sobre este assunto da transmissão das características. Como, por exemplo, a ideia de cromossomos. Os cromossomos, o que eles são? Os cromossomos, eles são filamentos que se encontram no núcleo das células. Eles estão inseridos no núcleo das células. E os cromossomos, eles contêm os genes, que são os elementos responsáveis pela transmissão das características hereditárias. Informações como, por exemplo, estatura, a altura da pessoa, a cor do seu cabelo, se é preto, se é louro, se é castanho, outra variação. O tipo de cabelo, se é um cabelo liso, se é um cabelo mais crespo. Então, no ser humano, as células diploides, que são aquelas células que possuem 46 cromossomos, por exemplo, células da pele, né? Células musculares. Já os gametas são células que são chamadas de células haploides, são células que possuem 23 cromossomos. Eu estou falando aqui do ser humano, né? Caracterização aqui no ser humano. Outra ideia importante a considerar quando a gente começa a estudar a transmissão das características hereditárias é a ideia de célula-ovo, o zigoto. O zigoto no ser humano, ele é resultado da união entre o espermatozoide e o óvulo. A gente chama isso de fecundação. Alguns autores chamam de fertilização. O zigoto ele poderá originar um novo indivíduo. Com o desenvolvimento do zigoto, ele trará a formação de um novo indivíduo, seja masculino ou feminino, e ele vai ter características próprias. Essas características elas foram condicionadas pela combinação das informações genéticas que foram trazidas pelo gameta masculino e pelo gameta feminino quando se uniram na fecundação. Então, quando o zigoto se desenvolver, o zigoto vai formar um indivíduo com características próprias, mas que essas características elas foram originadas, formadas a partir de informações do espermatozoide e também de informações do óvulo. Você entendeu isso? As características que são transmitidas, então, dos pais para os filhos, nós vamos denominar de características hereditárias. Essas características elas foram herdadas, por isso que elas são chamadas de características hereditárias. E elas são condicionadas pelos genes que estão nos cromossomos, ou seja, o zigoto, que é uma célula que vai se desenvolver e formar um novo indivíduo. Esse zigoto foi formado por informações do espermatozoide e do óvulo. Cada gameta desse trouxe 23 cromossomos. Quando o zigoto se formou, a ideia é que nós temos 23 cromossomos enfileirados com mais 23 cromossomos. Então, nós temos 23 pares formando um total de 46 cromossomos. Tudo de característica que vai surgir com o desenvolvimento do zigoto, é claro que essas informações estavam contidas nos cromossomos que os gametas traziam. Então, cada característica hereditária, seja cor do olho, cabelo, tipo de cabelo, formato do nariz, formato de unha, se vai ter orelha grande ou pequena, né, que existe cada característica dessa nos indivíduos. Um par de genes está lá indicando a sua formação. Bom, vamos dar continuidade aqui em relação aos cromossomos e às origens dos cromossomos nos pares formados. Então veja aqui com cuidado. Os cromossomos de origem paterna e os cromossomos de origem materna, eles apresentam genes para as mesmas características. Vamos para um exemplo. A cor do cabelo. Quer dizer, eu tenho um par de cromossomos e aí nesses cromossomos, no cromossomo de origem paterna e no cromossomo de origem materna, que estão formando aqui um par,
eu tenho um gene, por exemplo, relacionado à cor do cabelo, no cromossomo que foi herdado do pai. Lá no cromossomo que foi herdado da mãe, que está formando par com esse mesmo cromossomo herdado do pai, também tem um gene referente à cor do cabelo. Então quer dizer que para formar uma característica, por exemplo, cor do cabelo, eu preciso de dois genes, que estão em dois cromossomos diferentes, para formar o par de genes. Então, para indicar a característica cor do cabelo, eu preciso de um par de genes que vão estar em cromossomos diferentes, formando um par. É isso aí. De acordo com a figura que nós temos, dá uma olhada aqui nessa ilustração. Vem para cá, vem para cá. Olha aqui. Nós temos o cromossomo azul, indicando um cromossomo herdado do pai. Nós temos um cromossomo rosa, avermelhado, indicando o cromossomo da mãe. E você tem aí algumas representações de genes. Nós temos o gene A no cromossomo do pai, está lá gene A no cromossomo da mãe. Nós temos o gene B no cromossomo do pai, formando par com o gene B do cromossomo da mãe. O gene C formando par com o gene C do cromossomo da mãe. Nós poderíamos até dizer assim: os genes A, referente à cor do cabelo, os genes B, referente, por exemplo, à cor do olho, e esse par de genes C, referente, por exemplo, à altura da pessoa. Então, para manifestar cada característica, nós precisamos de par de genes, e esses genes estão em cromossomos diferentes, um cromossomo herdado do pai e um cromossomo herdado da mãe. Se nós temos 23 pares, entenda que todas as informações genéticas a nosso respeito estão nesses genes. Quem você é, com essas características que você apresenta, do jeito que você é, as informações estão nesses 23 pares de cromossomos. Tudo que você é informação genética herdada de seus pais. É por isso que muitos filhos têm a cara do pai, ou têm a cara da mãe, tem esse traço aqui que é do pai, ou esse traço aqui que é da família do pai, da família da mãe. Tudo que existe num ser humano são informações que ele herdou de seus pais. Tudo que estava nele, ele recebeu quando? Na formação do zigoto que se desenvolveu e o gerou. Vamos passar para outra ideia, um pouquinho mais aqui. Bom, vamos para um exemplo, né, ilustrativo da ideia de características que são herdadas. Vamos com bastante cuidado nesse exemplo aqui. O exemplo que eu quero citar é a característica capacidade de enrolar a língua. Sim, enrolar a língua é uma característica genética, isso é herdado, é herança genética. E ela é condicionada por um gene representado pela letra A maiúsculo, que nós vamos chamar aqui de Azão. E que a característica incapacidade de enrolar a língua, ela é condicionada pelo alelo representado pela letra A minúscula, que nós vamos chamar de Azinho. Significa dizer que quem consegue enrolar a língua, né, como está aqui na figura, na ilustração da gente aqui, quem consegue enrolar a língua tem um gene que condiciona essa característica. Então, quem não consegue enrolar a língua não vai possuir esse gene que permite essa capacidade de enrolar a língua. E veja bem, quem não consegue enrolar a língua não vai aprender, porque isso não é algo que pode ser aprendido. É uma característica genética. Vamos mais para frente aqui? Então, veja um ponto. Entre os genes de um par de alelos, pode existir um processo de dominância. No exemplo, quem tem pelo menos um azão, consegue enrolar a língua. Quem não tem nenhum azão, não consegue. Veja a ideia aqui. Nesse cromossomo, por exemplo, herdado do pai, eu estou falando em relação à característica de enrolar a língua. Existe um gene azão. Nesse cromossomo que foi herdado da mãe, existe um gene azão também. Então, essa característica enrolar a língua está determinada aqui pelo par de genes azão, azão. Tudo bem. Mas vamos para esse outro exemplo, onde uma outra pessoa, ela herdou um azão do pai e herdou um azinho da mãe em relação à característica enrolar a língua. Essa pessoa consegue enrolar a língua ou não? Responda aí. Respondeu? Então, veja aqui.
Se essa pessoa tem pelo menos um asão, ela consegue enrolar a língua. Acertou quem disse que a pessoa consegue enrolar a língua, porque ela tem aqui pelo menos um asão. Vamos para um terceiro exemplo. Vamos lá, uma pessoa onde herdou um asinho do pai, em relação ainda à característica enrolar a língua. Herdou um asinho da mãe. Está aqui, 2 genes em 2 cromossomos diferentes formando o par. E aí, essa pessoa consegue enrolar a língua ou não? Acertou, né? Você disse que ela não consegue enrolar a língua. Por que que ela não vai conseguir enrolar a língua? Porque ela não tem um gene dominante em relação a essa característica. São 2 genes recessivos, que não trazem a informação enrolar a língua. Essa pessoa não vai conseguir enrolar a língua. Então, esse exemplo ele é interessante para que a gente compreenda que as características que a gente tem, elas são herdadas dos nossos pais. Bom, vamos ver um exemplo aqui, um outro exemplo, onde pode ficar bem ilustrada a ideia dessa característica genética ser repassada aos descendentes. O exemplo é o seguinte: um homem que ele possui a característica, ele consegue enrolar a língua. Essa característica ela é determinada por 2 genes asão, onde um asão ele herdou do pai dele, o outro asão ele herdou da mãe dele. E uma mulher que ela tem o par de genes azinho em relação à característica enrolar a língua, ou seja, ela não consegue enrolar a língua. Um azinho ela herdou da sua mãe, o outro azinho ela herdou do seu pai. Vamos para a ideia de que os dois eles decidiram casar e depois de um tempo eles decidiram ter filhos. O que foi que aconteceu agora? Será que o filho que eles vierem a ter, ou todos os filhos que eles vierem a ter, será que eles vão conseguir enrolar a língua? Nós vamos ter que fazer um cruzamento, né? Nós vamos realizar um cruzamento. Mas eu vou apresentar no momento para vocês essa pequena ideia aqui. Veja bem, vamos aqui para esse detalhe. Nós temos a informação aqui, o quadrado significa o sexo masculino, está aqui simbolizado, né? Está aqui o espermatozoide embaixo. O sexo feminino está lá também simbolizado, está aqui. Agora veja um ponto. Eu estou de acordo com a ideia que eu mencionei agora há pouco. O homem, ele herdou 2 genes azão, um do pai, um da mãe. A mulher herdou 2 genes azinho, um do pai e um da mãe. Quando eles vierem a ter filhos, veja bem, aqui eu estou simbolizando a ideia de que os espermatozoides produzidos, eles vão herdar um gene azão ou outro gene azão. Nós podemos dizer que a quantidade de espermatozoides produzidos, 50% está herdando um azão, 50% está herdando outro azão. Ou seja, em outras palavras, todos os espermatozoides vão trazer azão. Então, todos os espermatozoides produzidos por esse homem, eles vão trazer a informação enrolar a língua. E veja o outro lado. Os óvulos produzidos por essa mulher, eles vão trazer a informação azinho ou azinho. Em outras palavras, todos os óvulos produzidos trarão a informação genética azinho em relação a enrolar a língua. Então, sempre que houver uma fecundação, onde o espermatozoide que traz azão fecundar esse óvulo que vai trazer azinho, nós vamos ter um zigoto, célula-ovo, as informações, melhor dizendo, azão, azinho, trazendo a característica enrolar a língua para esse indivíduo quando ele se desenvolver. Então, nós temos aqui um bom exemplo que ilustra essa ideia de transmissão das características hereditárias. Ainda dentro da ideia da transmissão das características hereditárias, nós seguimos com um tópico que é chamado de cromossomos sexuais. Então, um par de cromossomos determina o sexo dos indivíduos. Sexo masculino, um cromossomo X e um cromossomo Y, formando o par 23, os cromossomos sexuais. Já o sexo feminino é determinado por um par de cromossomos X. Então, nós temos XX para determinar o sexo feminino. Seguindo com um exemplo, a gente pode ver um esquema onde, se a gente cruzar as informações em relação ao sexo dos indivíduos,
nós podemos perceber que o sexo masculino é determinado por XY, vamos ver aqui na prática a ideia do esquema, e o sexo feminino XX. Quando um espermatozoide X fecunda um óvulo que traz a informação X, nós temos sexo feminino, está determinado aqui XX, menina, sexo feminino. Quando um espermatozoide que traz o cromossomo Y fecundar um óvulo X, temos lá XY, menino. Na prática, vamos ver aqui um esquema. E esse esquema ele é de fácil entendimento. Nós temos aqui sexo masculino, determinado pelos cromossomos X e Y. Significa dizer que os espermatozoides produzidos por um homem, normalmente 50%, eles trazem o cromossomo X, 50% trazem o cromossomo Y. Aqui nós temos também a ilustração do sexo feminino, todos os óvulos, eles irão trazer o cromossomo X ou X no seu núcleo em relação ao sexo. Então, cromossomos sexuais, vamos lá, para espermatozoide, gameta masculino, tem X e tem cromossomo Y. Já a informação genética para os cromossomos sexuais, nos gametas femininos, óvulos, somente X. Então, sempre quando um espermatozoide X fecunda um óvulo, gera menina, e sempre que um espermatozoide Y fecunda um óvulo, gera meninos, né? Então, eu espero que vocês tenham compreendido essa parte aqui, ela é bastante simples. Passando para um outro momento aqui dentro desse tema importantíssimo, transmissão das características hereditárias, é a ideia de que a hereditariedade, as informações genéticas que nós herdamos, elas são também influenciadas pelo ambiente. A ideia de genótipo, material genético, e o fenótipo, que é a manifestação do genótipo, estão ligadas ao ambiente em que os indivíduos vivem. Eu cito um exemplo bem simples, rápido e fácil de compreender sobre a influência do ambiente no fenótipo dos indivíduos. Eu vou dizer aqui de maneira mais ampla. Fenótipo, aparência. Não é uma palavra, não é um termo muito bom. Porque, por exemplo, sangue. Sangue você não, você olha para todo tipo de sangue, sangue é vermelho. Então eu não sei dizer qual é o grupo sanguíneo de determinada pessoa olhando a cor dele. Mas como eu estou falando bem aqui de aparência das pessoas, eu estou usando essa ideia num sentido muito amplo. Fenótipo, aparência, entendeu? Mas o fenótipo, ele é o que? Eu explico melhor se eu disser assim. Fenótipo é a manifestação do genótipo. E o que é o genótipo? É o material genético de um indivíduo. Mas eu vou por um exemplo aqui. O ambiente influencia na aparência dos indivíduos, mas a aparência dos indivíduos não é determinada pelos fatores genéticos. Mas veja um ponto, o ambiente também influencia, veja bem. Eu vou utilizar um exemplo bem fácil de se compreender. Digamos que nós pegamos 2 jarros e nós plantamos uma semente aí em cada um de uma variedade vegetal. Em um dos jarros, que eu vou chamar jarro A, nós fizemos tudo para que essa planta se desenvolvesse bem, uma adubação adequada, colocamos para receber sol quando ela germinou, nós colocamos a água na quantidade correta. Então essa planta, claro que vai se desenvolver normalmente. No segundo jarro, que eu estou chamando jarro B, nós colocamos uma quantidade de água menor, uma adubação fraca, e essa planta ela não receberá sol na quantidade correta. O que vai acontecer na planta B em relação à planta A? A planta B é aquela que não recebeu um tratamento adequado, o desenvolvimento dela vai ser abaixo do que era. O seu material genético está lá indicando o seu desenvolvimento, produção de clorofila e o desenvolvimento dela ser normalmente. Mas como essa planta ela está num local onde ela não recebe água, nem uma adubação adequada, muito menos sol, ela não vai se desenvolver como era para ser o seu desenvolvimento de acordo com o seu material genético. Então, o ambiente influenciou no desenvolvimento dessa planta. Já a planta A, como teve um tratamento adequado, ela se desenvolveu normalmente como era
de acordo com a sua informação genética. Esse teste, esse experimento, ele é muito bom para indicar que o ambiente influencia. No ser humano, por exemplo, uma criança que não tem uma alimentação adequada, ela é uma criança desnutrida, ela não vai se desenvolver bem. Crianças que não têm uma alimentação adequada, ela vai ter um desenvolvimento ósseo diferenciado, abaixo do normal. Significa dizer que o ambiente influencia no fenótipo. O resultado do genótipo é o fenótipo. O fenótipo de um indivíduo ele vai ser influenciado pelo ambiente em que ele vive. Assim, pessoal, nós terminamos esse nosso conteúdo. Espero que você compreenda. Se precisar, se for necessário, você volta, assiste novamente. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir nossos vídeos, compartilhar. Até a próxima.